Isabela Carvalhais, a parceria transatlântica é importante, é crucial, ela é um complemento importante da NATO e também de uma defesa europeia futura, se avançarmos para isso. A questão é saber se os americanos são parceiros fiáveis depois daquilo que aconteceu com esta parceria. De alguma maneira, era previsível que nós tivéssemos estes tipos de comportamentos por parte dos Estados Unidos. E isto não invalida a importância da relação transatlântica, a necessidade de continuar a apostar na relação transatlântica. E também temos de reconhecer aqui alguns pontos já positivos que a própria administração Biden teve no que se refere, por exemplo, ao multilateralismo, o voltar à Organização Internacional Mundial de Saúde, etc. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser muito pragmáticos e temos que reconhecer que o mundo modificou muito, transformou-se muito. Não se transformou apenas no período de Donald Trump. Estas tendências de transformação já vêm de trás e, portanto, nós temos de conviver com esta resposta muito pragmática dos Estados Unidos e isso implica não pedir que os Estados Unidos alterem as suas prioridades e, portanto, ficarmos aqui muito surpreendidos e ofendidos. O que implica é que nós saibamos profundamente o que é que nós queremos em termos de autonomia da nossa ação, porque nós já há anos que andamos a falar da global actorness, passa aqui o anglicismo da União Europeia, enfim, a forma de se afirmar no mundo, mas a verdade é que nós temos que repensar muito seriamente quer os termos da relação transatlântica, porque ela não está em causa, estão apenas em causa os termos em que ela pode prosseguir e temos que pensar também aquilo que queremos para a política de defesa e de segurança da União Europeia. E, portanto, temos que nos concentrar mais em nós e nos desafios do que propriamente ficarmos espantados com estas, enfim, com este comportamento dos Estados Unidos, que de alguma maneira, volto a dizer, só para concluir esta parte, vem ao encontro daquilo que sempre foi o seu pragmatismo na abordagem da sua política externa. Olha, eu vou dizer, há um aspecto, há uma guerra silenciosa que está a decorrer e que provavelmente vai se intensificar e que me preocupa muito mais. E que se prende com uma área em que aparentemente os Estados Unidos e a União Europeia até convergem, refiro-me às questões ambientais, da defesa, na luta contra as alterações climáticas e a forma como, por exemplo, a agricultura pode participar nessa luta contra as alterações climáticas e pela preservação da biodiversidade, porque aquilo que nós temos neste momento são leituras diametralmente opostas. E isto também para dizer o quê? Que para além daquelas questões, daquelas áreas em que, enfim, os interesses não têm de ser convergentes e podem ser de facto claramente divergentes e temos que conviver com isso. Há também áreas que, numa primeira leitura, somos convergentes com os Estados Unidos, que é o que, enfim, o que se passa neste caso. Portanto, eles também defendem o caminhar para uma economia com maior neutralidade carbónica, etc. Mas depois os métodos que cada um elege, que cada parte elege como sendo importantes na persecução desses objetivos são muito diferentes. E neste momento há toda uma campanha dos Estados Unidos contra a estratégia do prado ao prato. Eles consideram que é uma estratégia que vai lançar o caos nos sistemas alimentares a nível mundial, que vai gerar fome, eles exportam muito, não é? Exatamente. Alimentos. E, portanto, são um tipo de guerras mais silenciosas, com menos atenção por parte da opinião pública, mas que são de muita atenção e para as quais nós temos que estar muito atentos, efetivamente.